Dando início a mais uma transmissão diretamente da Sala Zoom, em nome de Yahshua Mashiach, direto para o YouTube. Aos irmãos que vão conectar aqui nesta noite, desejamos uma boa live e que Yahweh e Yahshua sejam com vocês, em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Assim seja. Paz de Yahshua, irmãos. Irmão, tá todos o áudio fechado, irmão? Fechar todos aqui, você abre o seu. Ok. Aí pode abrir. Aí. Agora Assim, sim. A paz de Yahshua, meus irmãos. Paz de Yahshua. Cada um, né? Em nome de Yahshua Mashiach. Muito maravilhoso, né, irmãos? A palavra do papai está sendo revelada. A gente vê que são segredos assim, a gente nunca imaginava, né? A gente nunca imaginava ter um entendimento de segredos tão profundos do papai, né? A gente vê que esses últimos segredos que o papai nos revelou são segredos ali maravilhosos, né? Maravilhosos mesmo, né? É o íntimo do pai, entendeu, irmãos? Estamos entrando aqui no íntimo do pai, entendeu? Estamos entendendo a existência de Yahshua, entendendo tudo, irmãos. É tudo. Não é pela metade, não, é tudo. Entendeu? Para quê? Para quando nós chegar lá não ter nenhuma surpresa, né? Chegaremos lá entendendo as coisas. Por isso a necessidade de ser o quê? Se tornar perfeito. Até mesmo o entendimento, né, irmãos? Isso é muito tremendo, né? A gente vai fazer um estudo hoje, né? O ruminar, né, do estudo dessa semana, né? O intuito da live de domingo é isso mesmo, né? A gente estudar o que foi passado pelo mensageiro e pelos anciões nessa semana, né? Isso para a gente poder inculcar a palavra de Yahweh nossas cabeças, né? Para quê? Para que a gente vive pensando na palavra 24 horas por dia, né, irmão? 24 horas por dia. Antes de começar, irmãos, vamos fazer mais um comunicado aqui com os irmãos, alguns detalhes, né? A respeito da nossa igreja. O que acontece, irmãos? Colocamos de novo o nosso relógio de oração, tá? A gente estava vendo que estava um pouco ali desorganizado, e vamos organizar novamente para quê? Para que esse relógio de oração não saia do grupo Philadelphia Studios e Live. Esse relógio de oração é para o grupo Philadelphia Studios e Lives, tá? Se os irmãos quiserem fazer outro em outros grupos, tudo bem, mas esse é propriamente dito no grupo Philadelphia Studios e Lives, tá? Por quê? Porque aqui no grupo a gente confia nos irmãos, né? A gente confia nos irmãos, que os irmãos vão cumprir com a palavra ali que marcou a hora, porque a igreja tem que estar debaixo de oração 24 horas por dia, né? Essa missão, irmãos, estamos num campo de batalha, né? Estamos sendo bombardeados, né? Então temos que estar coberto de oração 24 horas por dia. Então isso é necessidade dos irmãos participar do relógio de oração, tá? Não precisa orar uma hora inteira, não. Ora 10, 5 minutos, entendeu? Pega uma hora para orar, por exemplo. Vou orar 6 horas da manhã, né? Eu vou orar ali, apresentar todos ali do relógio de oração, né? Apresentar os anciões, apresentar o mensageiro, né? Para quê? Para que tenhamos força a todo momento, né? Força a todo momento. Então, é a necessidade. E um exemplo é orar quantas vezes por dia? 3 vezes por dia, né? 3 vezes por dia. Por quê? Porque temos exemplo na Escritura. O nosso exemplo é de um filho de Yahshua orando 3 vezes ao dia. Se nós somos filhos de Yahshua, então temos que fazer como ele faz, como ele fez, orar 3 vezes ao dia, né? Conforme Daniel orou. Então, essa é a necessidade de orar 3 vezes ao dia, ok, irmãos? Para o nosso crescimento, para nós ficar forte cada dia mais, né? Porque esses segredos que o papai está nos revelando, segredos, né? Segredos maravilhosos, né? E Satanás, ele a todo momento quer atrapalhar a obra do pai, né? Nós sabemos que ele vai conseguir, mas ele tenta. Ele tenta, mas nunca vai conseguir, né? Por quê? Porque somos um exército forte. O exército começa a partir do momento a partir da oração, né? Pedindo proteção do papai, né? Porque Satanás está ao derredor, tentando derrubar, mas nunca vai conseguir, nunca, nunca, nunca. Assim seja, irmãos. Outro detalhe também é a questão ali do nosso desafio, né? Nós está crescendo muito, estou gostando muito de ver os irmãos, tá? Os anciões estão vendo muito ali, aonde que os irmãos ainda estão com dúvidas, né? A gente está conseguindo ali fazer estudos em cima da dúvida dos irmãos para poder
sanar essas dúvidas, né? É muito bom esse desafio. Peço para os irmãos todos participarem, né? Todos participarem desses desafios. O Inculcar, a partir de segunda-feira agora, a partir de terça-feira, né? O irmão Alisson vai fazer o Inculcar com perguntas e respostas básicas, né? Com entendimentos, assim, que é necessário, né? Muito necessário para crescer, né? Isso tudo, irmãos, é o quê? É aqueles trabalhadores, né? Da vinha, trabalhadores, estão trabalhando, estão procurando alguma coisa para fazer, tá? E se tem algum irmão que quer trabalhar nessa vinha, me procura, que a gente vai arrumar uma função, né? Porque função não falta, né? A seara é grande, poucos são trabalhadores, né? Então, esse é outro comunicado. Assim seja, irmãos, vamos invocar papai, né? Pedir ele que ele venha tomar a frente dessa live, né? Que venhamos ter um entendimento completo da palavra que ele está nos trazendo. Assim seja, vamos invocar papai então, irmãos. Oh, Yausha, oh, Yau, oh, Yausha, oh, Yau, oh, Yausha, oh, Yau, porque tu é nosso Pai. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. Papai querido, papai amado, gratidão, mais um dia estar aqui com meus irmãos, papai. Gratidão, papai, por tu proporcionar para nós, papai, esse momento maravilhoso, papai, de ver nossos irmãos de perto aqui através da tecnologia, papai. Ó, papai, gratidão por tudo que tens feito em nossas vidas, pela proteção, papai, a todo momento. Sabemos que tudo está no teu controle, papai, que nunca nada vai fugir do teu controle, papai. Abençoe essa live, que tu venha estar à frente dessa live, pai, falando conosco, papai. Gratidão por tudo, gratidão pelo mensageiro que tu enviaste, pai, e à nossa frente, papai. A tua boca nessa terra, papai. Sabemos quando ele fala, papai, não é ele próprio dito falando, mas sim a tua boca, pai, a tua vontade falando através da boca dele, papai. Gratidão por tudo que tens feito em nossas vidas. Abençoe, papai, cada irmãozinho, cada pedrinha preciosa. Abençoe, papai, que esses irmãos venham passar, papai, que venham vencer essas lutas que eles estão passando, porque sabemos que nossas pequeninas tribulações aqui têm um peso de glória para nós, papai. Gratidão por tudo que tens feito em nossas vidas. Abençoa a nossa semana, abençoa a vida do mensageiro, abençoa a vida dos seus anciões, abençoa a vida dos servos, papai, que querem te servir, papai, fazer o melhor para ti, papai, em todo momento das nossas vidas, papai. E que assim seja feita a vontade do papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. Assim seja, irmãos. Assim seja. Irmãos, vamos começar aqui com o texto-chave que foi da reunião de quarta-feira, Isaías 45. Vamos abrir lá, Isaías 45. Eu fiquei muito, irmãos, muito feliz com essa mensagem, né, como sempre, mas essa mensagem tocou muito no meu íntimo, porque é entender ali, entender o íntimo do papai, entender o íntimo de Yau. Isso é maravilhoso, né? São coisas que o mundo nem imagina. O mundo nem imagina esses segredos, né? Só que esses segredos, eles são falados, não são desvedados apenas para a família, né? Naquele momento que Yausha estava na Terra, esses segredos eram revelados ali para os apóstolos, né? Por isso o papai fala, a eles eu falo com parábolas, mas a vocês é dado conhecer os segredos do reino, e esses são os segredos do reino ainda mais a fundo ainda, né? Isso é muito maravilhoso. Todos abriram aí em Isaías 45:1, para a gente poder ler. Hoje a gente vai ler bastante, viu, irmãos? Ler bastante. Vamos lá. Isaías 45:1. Estou usando óculos, né, irmãos? Os irmãos pensam que é enfeite, né? Não, viu? É um grau a cada lado, viu? Aqui eu estou tirando, estou enxergando nada. Depois você usar... Nossa, minha vista era mais ou menos. Aí coloca o óculos, parece que a vista parece que piora assim o óculos. Agora com o óculos está tudo assim, ó, maravilhoso. Agora a gente não vai ler tudo perfeito, né, irmãos? Tudo para honra e glória do papai. Vamos lá. Isaías 45:1 diz assim, ó. Assim diz Yau, ao seu ungido. Irmãos, é tão maravilhoso que papai, eles não dão assim, nos versículos, tantos entendimentos que abre ali um leque de infinidades de estudos, né? Aqui já fala, assim diz Yau, ao seu ungido.
Com o entendimento que temos até agora, quem que é ungido? Irmão Ars, quem que é ungido de Ial? Ungido de Ial. Quem que é, irmão Ars? O ungido de Ial, irmão, é Ial Shamashia. Ial Shamashia. E o ungido de Ial? O ungido de Ial é Micaial. Micaial. Exatamente. Esta é a chave do estudo, né? É a chave. O ungido, ele foi ungido. Ungido para ser o quê? Para ser primogênito. E hoje a gente vai entender um pouco mais a fundo desse detalhe, tá? Vamos continuar aqui, vamos dizer então. Assim dizia ao seu ungido, a Ciro, que tomei pela destra, a fim de subjugar a ele nações e desarmar reis, a fim de abrir portas diante deles, a fim de que os portões não sejam fechados. Eu mesmo irei à tua frente e aplanarei lugares montanhosos, arrebatarei as portas de bronze, despedaçarei as barras de ferro e dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas. Vai dar para quem? Pro ungido. Pro ungido. Versículo 4. Versículo 3 ainda. Dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibais que eu sou Ial, aquele que te chama pelo teu nome. O Ial de Israel. Foi por causa do meu servo Jacó, Israel, por causa de Israel, meu escolhido, que te chamei pelo teu nome. E te dou um nome ilustre, embora não conheces. Faz o link com Apocalipse 19, ele carrega um nome que ninguém conhece, né? Que ninguém conhece, exceto a família, exceto quem? Aquele exército que está descendo com ele. Versículo 5. Eu sou Ial, eu sou Ial, eu sou Ial, e não há nenhum outro. Fora de mim não há Ial. Fora de mim não há Ial. Embora não me conheças, eu te cinjo, a fim de que saiba, desde o sol nascente até o poente, que fora de mim não há ninguém. Eu sou Ial e não há outro. Eu sou Ial e não há outro. Irmãos, isso é maravilhoso, simplesmente maravilhoso, né? Por quê? A gente entender que Yahusha, ele foi gerado, Yahusha, ele foi gerado na luz inacessível. Ele foi gerado na luz inacessível, né? Tem Yah, de dentro de Yah saiu quem? Saiu Yahusha. E que a partir de Yahusha, Yahusha foi o criador dos céus e da terra. Vamos abrir em Colossenses 1,15, só para a gente poder ruminar. Vamos lá, Colossenses 1,15. 1,15. Porque a palavra, quem tem que dizer é a palavra, não é nós. A palavra, ela tem uma pergunta, ela vai te responder, né? Ela vai te responder. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. 1,15, né? Tinha Ial, existe Ial, Ial gerou seu filho Yahusha. E a partir de Yahusha que foi criado os céus e a terra, e todos os habitantes, todos os seres, tudo que foi criado, né, foi por Yahusha. Foi por Yahusha, tá? Diz assim, olha, Colossenses 1,15. Diz assim, ó, ele é a imagem de Yahweh invisível. Ele é a imagem de Yahweh invisível. Ele é a imagem de Yahweh invisível. O primogênito de toda criatura. Porque nele foram criados todas as coisas, as no céu e as na terra. As no céu e as na terra. Para um ser criar o céu e a terra, ele tem que estar num lugar onde que não é nem o céu nem a terra. Não tem como eu vou criar aqui, vou criar o céu aqui. Como é que eu estou no lugar e faço assim, o céu está debaixo do meu pé? Não, ele está num lugar superior para poder criar os céus e a terra, tá? Ó, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. As visíveis, a que nós vemos hoje, e as invisíveis, as coisas espirituais, que nós humanos não enxergamos, tá? Tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele.
Aí tem pessoas que falam, quem criou foi Yau. Agora nós conseguimos entender que foi Yau que criou, mas através daquele que saiu de dentro dele. Entendeu? Por isso que fala, Yau criou os céus e da terra. Só que em Colossenses disse que foi Yahusha. Peraí, tem uma coisa que não bate. Só que agora aprendemos ali o íntimo do papai. Entenderam? Aprendendo o íntimo do papai. Né? Por quê? Porque aquele Yahusha, ele saiu de Yau e criou. Entendeu? E criou. Ele sabia que ele sairia, ele sabia que ia voltar. Ele sabia disso. Ele vai sair, ele vai voltar. E vai ter dois Yau no céu? Não. Só existe um Yau. O Vishal. Yau é um e não existe outro. Toda vez que eu falo, que eu escuto falar isso, eu lembro da voz do mensageiro de Sardes falando isso. O Vishal. Yau é um e não existe outro. Yau é um. Só que nós entendemos muito mais do que Yau é um. Entendemos que Yahusha saiu de Yau e voltou para Yau. E isso que é o maravilhoso, irmãos. Isso que é o maravilhoso, né? Continuando aqui, versículo 17, ó. E antes de tudo, e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da igreja. Esse aqui vai ser um link que a gente vai fazer depois, tá? Ó, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o primogênito. Ele é o princípio. O primogênito dos mortos, tendo tudo a primazia, pois nele aprove a Yau habitar toda a plenitude. Por que ele tinha plenitude? Porque ele saiu de Yau, por isso que ele tinha plenitude. Entendeu? Ó, continuando. E reconciliar para ele, por ele e para ele, todos os seres, os da terra, os do céu, realizando a paz pelo sangue no madeiro. Pelo sangue no madeiro. Pelo sangue no madeiro. Então, quando pega lá em Isaías, vamos voltar lá em Isaías 45. Quando a gente pega em Isaías 45, a gente vê aqui, ó. Não há nenhum outro. Não há nenhum outro. Versículo 5, ó. Eu sou Yau, e não há nenhum outro. Fora de mim, não há Yau. Fora de mim, não há Yau. Quando ele saiu de Yau, ele era Yau? Não, ele não era Yau. Ele não era Yau, porque a palavra tinha que se cumprir. Fora de Yau, não há nenhum Yau. A gente vai ver isso em Filipenses. Vamos lá em Filipenses 2:1. Filipenses 2:1. Filipenses 2:1. São segredos, irmãos, que a humanidade desconhece. São segredos que eles nem imaginam. Só que o quê? Os esclarecidos entenderão, né? Somente os esclarecidos, somente aqueles que vieram de lá e aqueles que estão junto da perfeição aqui na Terra, que vão entender esses segredos. Vamos lá, Filipenses 2:1. Filipenses 2:1. São segredos. 2049, irmão, na Bíblia Oxalá. Filipenses 2:1. 2:6, quer dizer, irmãos, 2:6, perdoa. Nós vamos ler 2:1 para pegar todo o contexto. 2:1, fala assim, ó, portanto, pelo conforto que há no Mashiach, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude minha alegria, quando vos acordes do mesmo sentimento, no mesmo amor, numa mesma alma, no mesmo pensamento, nada fazendo por competição ou vanglória, mas com humildade, julgando cada uns aos outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros, tendo em vós os mesmos sentimentos do Mashiach e Yahusha. Versículo 6, agora fala dele. Ó, ele, estando na forma de Yau, não usou do seu direito de ser tratado como Yau. Versículo 7, mas se despojou, tornando forma de escravo. Porque, irmãos, aquele
que saiu de Ial, ele poderia, eu sou Ial. Só que ele é o quê? Ele se rebaixou, se tornando o quê? Escravo. Ele não veio para ser servido, ele veio para quê? Para servir. Nós não estamos aqui na terra para ser servido. Eu sou um ser celestial, agora você... Não, nós estamos aqui para poder servir. Como é que eu sirvo? Trabalhando na obra do papai. Isso é uma forma de servir. Trabalhando na obra do papai. Eu estou servindo, eu sou um servo. Não é? Eu estou fazendo um serviço de algo. Entenderam? Versículo 7 aqui, ó. Mas se despojou, tornando forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando obediente até a morte sobre o madeiro. Por isso, Ial soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. Yalcha aqui que deu o nome? Não, irmãos. É o nome que está acima de todo nome. Yalcha, existe vários Yalcha na escritura. Josué, Yalcha. Aquele sacerdote, Yalcha. Se a gente pega a genealogia, tiver mais Yalcha. Esse é o nome que está acima de todos os nomes? Não, nunca. O nome que está acima de todos os nomes é Ial. É Ial. Ial é o nome superior. Quando a gente pega Yalcha, significa Ial salva. Tem uma conjunção de nomes, mas não é o superior, o nome que está acima de todos os nomes. Entendeu? O nome que está acima de todos os nomes é Ial. Continuando. Assim, é muito tremenda essa mensagem, irmãos. Por isso, Ial soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, Ial, né? A fim de que o nome de Yalcha se dobre, a todo joelho se dobre, nos céus e na terra, sobre a terra e sob a terra, que toda língua proclame que o mestre é Yalcha, o Mashiach, para a glória de Yal Pai. Agora que está o segredo, irmãos. Agora, é muito tremendo. Olha, Ial gerou Yalcha, né? De dentro dele. E Yalcha criou todas as coisas. E Yalcha, ele tinha um intuito de quê? De vir na terra como homem e ser o quê? Aquele que era perfeito, aquele que é perfeito. Para quê? Para a gente olhar para ele e falar assim, olha, ele como homem, tendo a mesma condição que eu, passando pelas dificuldades como nós passamos, ele foi perfeito. E assim seu filho Micael também foi perfeito. Atingiu o quê? A perfeição. Então, quando Yalcha veio nessa terra para nós, foi para nós um exemplo que nós também poderíamos, como homens, chegar à perfeição. Entenderam? E quando Yalcha veio nessa terra, ele fez o quê? Ele gerou 10 filhos. Por quê? Porque ele sabia que ele voltaria para Ial. Só que tinha que ficar alguém aqui com ele. Porque ele não ia criar tudo e depois voltar. Ele ia criar tudo e deixar um legado aqui. Ele deixou o quê? A sua posição de rei. E quando ele criou os 10 filhos, né? Ele fala assim, o primogênito, ele vai ser o quê? Ele vai ser o próximo rei. O primogênito, aquele que vencer, aquele que for, que eu ungi como primogênito, ele vai ganhar, ele vai receber o meu nome, vai receber minha missão, vai receber minhas vestes e vai ser rei, assim como ele foi rei quando ele estava aqui na condição de Yalcha. Entenderam? Então, naquele momento ali, os filhos de Yalcha começaram uma disputa para poder saber quem seria o rei, né? E por ordem de nascimento, todos ali pensavam, né? Vai ser o primeiro. Quem? Abadão. Vai ser o primeiro. Entendeu? Só que Ial não estava olhando a quantidade de tempo, se foi o primeiro, se foi o segundo, se foi o terceiro. Ele estava olhando aquele que tinha mais temor. Por quê? Você ser rei dos reis tem que ter muito temor, meus irmãos.
Porque acima do rei, nas regiões celestiais que a gente está falando, somente Yau. Entenderam? Somente Yau acima do rei. Entenderam? E para o reinado, ser um reinado, assim, vamos dizer assim, um reinado bom, um reinado justo, Yau sempre tem que encabeçar. Sempre. E Yau tem que ser aquele, assim, ó, aquele é o rei. E ele é o quê? Ele é por Yau. Por quê? Porque a gente tem alguns exemplos de quê? De reis, por exemplo, o rei da Babilônia. O reinado dele era justo? Não. O reinado não era justo. Quem que era acima do rei de Babilônia? Ele tinha suas entidades. Então, para um rei ter ali bom êxito nessa missão, nesse reinado, Yau tem que ser o quê? Sobradamente ali, falar assim, ó, ele é Yau. Eu sigo o que Yau fala. Eu estou aqui como rei, mas quando Yau fala, é ele que fala, não é eu que dou as sentenças. Não é eu que falo assim, ó, vai ser assim, vai ser assado. Como quem? Como Davi. Yau falava para ele assim, olha, você vai vencer. Davi não estava nem aí da quantidade de exército que ele tinha, era contra quantos. Ele sabia, eu vou vencer. E foi, vencia. Por quê? Porque o reinado de Davi, ele tinha ali quem? Acima dele? Yau. Entenderam, irmãos? Então, para o reinado ter bom êxito, para o reinado ser um reinado justo, tem que estar quem? Sempre Yau. Então, aquele, para não acontecer de quê? De ser, de sobreexaltar, de acontecer, de falar assim, ó, o reinado tá bom por causa das minhas mãos, Yau escolheu aquele que tinha mais temor, porque sabe que vai dar toda a honra para Yau. Meu reinado aqui foi bom, multipliquei, tá todo mundo feliz. Ah, foi por causa de mim? Não, por causa de Yau. Entenderam, irmãos? Então, houve essa disputa no céu para conquistar o quê? A primogenitura. Porque eles sabiam que queria reinar. Eles sabiam que queria receber. Entendeu, irmãos? É muito grande. Entendeu? Vamos abrir aqui em Isaías 43. Isaías 43. Vamos lá. Isaías 43. São segredos assim, irmãos, maravilhosos. Isaías 43. Isaías 43, versículo 8. Vamos ler a partir do 8. Porque aquele que conquistasse a primogenitura, assim como Yausha voltou para Yau, aquele que conquistasse dos filhos de Yausha a primogenitura, iria voltar para Yausha. Então, ele seria... Tem dois seres? Não, um ser só. Hoje falamos, o sexto é o sétimo. Hoje falamos, Yausha e Micaial. Mas vocês acham que quando Micaial recebeu o nome de Yausha, a gente vai tratar ele como Yausha e Micaial? Irmão Davi, você acha que quando ele chegar lá em cima, lá, ele pega ali, ele se torna o sétimo, a gente vai, quando a gente for falar com ele, a gente vai falar Yausha e Micaial, irmão Davi? Não, fala Yausha. Não, é Yausha. Exatamente. É igual hoje, irmãos. É igual hoje. Terça-feira passada, quando eu invocava, ó Yausha. Aí quando eu falava Yau, eu imaginava dois. Assim a irmã Adriana também. Entendeu? A gente imaginava dois, porque a gente estava com aquela embaralho. A gente sabia. Só que a gente estava ainda com aquela coisinha. Peraí, dois, será que... Entendeu? E agora, na quarta-feira, veio a revelação. Porque ele voltou. Então, quando o sexto se tornar o sétimo, irmãos, o sexto sai de cena. Agora é o sétimo. Não tem mais o sexto. Entendeu? Não vou falar Yausha Micaial. Vai lembrar das coisas que Micaial fez? Vamos lembrar. Claro, porque são coisas inesquecíveis. Veio à terra, venceu, conduziu o filho varão, entendeu? Nos ajudou a crescer. Vamos esquecer isso? Nunca. Só que a partir de hoje a gente vai tratar ele como? Como Yausha. Como Yausha. É o príncipe. Okay. Irmão Paulo. Oi. Irmão Alberto. Ô, irmão Alberto, pode falar, depois eu falo. Irmão Shaul, tem uma parte aqui que nós estávamos lendo aí, Filipenses capítulo 2, do versículo 6 aí, que diz assim, ele estando na forma de Yau, não usou de seu direito de ser tratado como Yau. Você vê, isso aqui é temor, né? Simboliza temor, a palavra-chave temor aqui. Porque
como que Yahweh é tratado? Yahweh é tratado sendo glorificado, sendo exaltado, sendo adorado e sendo louvado, né? Exatamente. E ele não quis essa glória, não tomou para si essa glória, mesmo estando na condição de Yahweh, não quis ser como Yahweh. Quer dizer, não quis, ele preferiu o temor, né? Temor. Aí trocou o quê? Quis ser o quê? Escravo, quis ser servo. Se diminuiu, se diluiu, né? Para que não tomasse o lugar do pai dele. Você vê, deixasse que o próprio pai dele fizesse isso por ele, mas ele mesmo, por si, não quis usurpar. Mas ao Exatamente. contrário. Não queria usurpar, porque Yahusha, Serviu, né? ele lia a escritura. Ele leu Isaías 43. Ele leu Isaías 44. Porque quando ele estava crescendo, quando ele nasceu no bebezinho ali, ele foi crescendo, e o povo foi falando, olha, você é filho de Yahweh. Apareceu um anjo, falou para sua mãe que ele é filho do Altíssimo. Entendeu? Você não é um filho de José. Aí você acha que ele ficou lá, será? Não, eu sou esse mesmo. E começou a ler, quando aprendeu a ler, né? Começou a ler. Então, quando ele viu que ele era Yahusha, ele é aquele que saiu de Yahweh, ele poderia falar assim, não, eu sou esse que está falando aqui. Agora todo esse Yahweh tem que se prostrar a mim. Só que não, ele não fez isso. Ele fez o quê? Ele foi humilde, teve temor. Entendeu, irmãos? Exatamente o que o irmão falou. Ele teve temor. Ele não pegou, ele poderia ter usado essa condição. Porque é tudo dele, irmãos. Nós estamos falando que é tudo dele. Entendeu? Essas criaturas que hoje existem, ele criou. Esse mundo que existe, ele criou. Ele é dono de tudo. Só que ele fez como o quê? Como servo, como escravo. Entenderam? Outro irmão queria falar alguma coisa. Que o irmão quer? Ao contrário do administrador infiel, né, irmão? Ao contrário, ele roubou tudo lá de cima, lançou para os filhos dele aqui e ainda criou os 3 nomes para poder ser adorado, né? Exatamente. Isso é falta de temor, né? Exatamente. Irmão Paulo, Oi, irmão. Yahusha voltou pro pai, né? Voltou. E Micael, ele volta também para o pai dele, porque ele saiu do pai dele, né? Isso. E aí ele volta, aí ele sai de cena, quando ele volta, porque ele reveste do manto, né? E o manto é o pai dele, Yahusha. Você está perguntando? É isso. Tá, aí eu te falo. Yahusha, ele saiu de cena quando voltou para Yahweh? Não, ele se tornou um, né? Entendeu? E assim como Micael. Ele não vai sair de cena. Agora, nós não vamos chamar ele de Micael, sabe? Chamaremos de Yahusha. Lembraremos das coisas que foi feita. Lembraremos que ele nos conduziu. Lembraremos que ele foi... Lembraremos de tudo, mas não mais como Micael, e sim como Yahusha. Entendeu? Yahusha. Entendi, irmão. Irmão Paulo, quem voltou para Ial foi Ial forte e valente, conforme o irmão Arthur diz na ministração, que nós precisamos entender que quem volta para Ial é Ial forte e valente, não Yahusha. Irmão, presta atenção, você tem que entender, porque tem irmãos que entenderam, tem irmãos que não entenderam. Entendeu? Esse aqui é para os irmãos entenderem. Quem voltou foi Ial forte e valente, mas quem era Ial forte e valente nessa terra? Ele foi Yahusha. Entendeu? Para os irmãos temos que pegar do básico, porque senão aí os irmãos não entendem. Certo. Entendeu? Então, quem voltou, Ial forte e valente. Ele é Ial forte e valente. Quando ele voltou, quando ele subiu para a luz inacessível, chegou lá, não teve mais divisão Yahusha, Ial, não, é Ial. Lá no Ial forte, Ial supremo, não, é Ial. Entendeu? Isso. Só que para poder entender isso, a gente tem que falar conforme os irmãos entendem. Entendeu? Correto. Então, vamos continuar, irmãos. Quando a gente pega aqui Isaías 43, vamos lá, Isaías 43. Isso que a gente vai falar agora. Isaías 43, fala assim, ó. 43:8, faz assim, ó. Fazes com que apareça esse povo que é cego, embora tenha olhos.
esse povo que é surdo, apesar de ter ouvidos. Congregue-se todas as nações, reúna-se todos os povos. Quem dentre eles anunciou isto, trazendo o nosso ouvido acontecimentos antigos? Apresente-se a sua testemunha e se justifiquem. Sejam ouvidos e sejam-lhe ditos. O que dizeis é verdade? As minhas testemunhas sois vós. Vós sois servos que escolhi, a fim de que saibais e creiais em mim, que possuais compreender quem eu sou. Possuais compreender quem eu sou. Quem está falando aqui? Ial. Possuais entender quem eu sou. Antes de mim, nenhum outro Ial foi formado. E depois de mim, não haverá Ial nenhum. Eu sou Ial. Fora de mim, não há nenhum Salvador. Fora de mim, não há nenhum Salvador. Quem que é o nosso Salvador, irmã Marlene? Quem que é o nosso Salvador? Yalcha. É Yalcha nosso Salvador, irmã? Yalcha, sim. O que significa o nome de Yalcha? Yalcha, Yal salva. Quem que é o nosso Salvador, então? Yal salva. Ial salva. Então, Ial. Ial salva. Olha o nome dele. Ial salva. Ial salva. Ial salva, entendeu? Exatamente. Exato. Por isso ele fala assim, ó. Eu sou Ial e fora de mim não há nenhum. Olha Salvador. Só a palavra. Olha o jogo de palavra. Ó. Eu sou Ial. Ó, ele está falando, eu sou Ial. E fora de mim não há nenhum Salvador. Então, quem é o Salvador? Ial. Porque o de Ial significa Ial salva. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então, irmã Delmi, a questão que eu queria mostrar aos irmãos, que não foi Yalcha que voltou. Só que os irmãos têm que entender que quando ele foi morto, ele era Yalcha. Quando ele foi ressuscitado, ele já era Ial forte e valente. Entendeu? Quando ele foi ressuscitado, ele era Ial forte e valente. Entendeu? Porque se a gente falar assim, ó, Ial forte e valente voltou para Ial, a gente que está aqui há mais tempo entende. Entendeu? Mas um irmãozinho que está ouvindo na live ali, que ouve a primeira vez, fica assim, ó, deixa eu entender o que é isso. A gente tem que falar a linguagem deles. Compreendi, irmão. Irmãos, entenderam? Gratidão. Aqui é para tudo, né? Não entendi, irmão, picotou um pouquinho, repete. Então, aqui a palavra já diz tudo, né? Aqui onde você leu agora. Exatamente, fala, versículo 11, 3:11, eu sou Ial. Ó, eu sou Ial, quem está falando é Ial. E fora de mim, não há nenhum outro Salvador. Então, quem que é o nosso Salvador? Ial, nosso Salvador, porque o nome de Ial salva. Entendeu? Quando Yalcha veio, ele foi aquele que teve o sacrifício dele para que Ial fosse salvar. Entenderam? Para os irmãos entenderem mais essa questão, a gente vai abrir em Hebreus 1. Vamos lá em Hebreus 1. Deixa marcado 43 aqui, que a gente vai voltar aqui. Vamos lá em Hebreus 1. Hebreus 1. O Hebreus 1 também faz um link com Filipenses 2. Hebreus 1. Vamos lá. Diz assim, ó. Muitas vezes, e de modos diversos, falou Ial, outrora, aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias, que são os últimos, falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez os séculos dos séculos. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão da sua substância. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se às alturas, à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que ele herdou excede o dele. Entendeu? Ele é tão superior aos anjos, o nome também que ele recebeu, então é o nome de Yalcha? Não, é o nome de Ial. O nome de Ial que ele herdou. Entendeu? Porque por um momento ele saiu. Só que ele saberia que iria voltar. Ele saiu, só que ele sabia que ia voltar. E quando ele voltasse, quando ele olhasse para a terra, ele teria que ver a obra dele.
O que ele fez para que todos alcançasse ali a perfeição, todos 144 mil, quando eu falo todos, tá? Para que vê na eternidade, aquela comunhão, aquela felicidade sem nenhum mal. Aí ele fez o quê? Ele voltou sem deixar ninguém? Não, ele deixou alguém. Ele deixou quem? Ialcha. Porque assim como ele voltou para Ial, um dos filhos dele, que é o primogênito, por isso que ele fala assim, ó, que ele é o primogênito de Ial, porque ele é o primogênito de Ial, o primogênito de Ialcha voltaria para Ialcha. Voltaria para Ialcha. E tem várias representações na escritura disso. E uma das representações é Gênesis. Vamos lá em Gênesis. Por quê? Ialcha voltou para quem? Para sua origem, da onde ele foi tirado. Vamos lá em Gênesis 2. Gênesis 2:8. Gênesis 2:8. Ele voltou para quem? Quando Ialcha ele foi gerado, ele voltou para quem? Da onde ele saiu. Da onde ele saiu. 2:8. Vamos lá. Não é 2:8, não, irmão. É 3:19. Só pular de página. 3:19. Diz assim, ó. Versículo 19. Aqui está falando com Adão, tá? Com Adão. Versículo 19. Com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornares ao solo. Porque dele foram tirados, pois tu é pó e do pó voltarás. Ah, irmão, aqui a gente já cansado de saber, só que agora a gente entende a origem disso. Por que ele é pó e do pó voltarás? Porque isso aconteceu celestialmente. Ialcha, ele saiu de Ial. Então, de Ial voltará. Para Ial voltará. Aí, no final dos tempos, vamos dizer assim, depois do sacrifício de Ialcha, aquele que foi o primogênito de Ialcha, voltou da onde ele saiu. Entendeu? Porque eles foram gerados. Entendeu? E aqui, o homem não. O homem Adão, ele foi feito. Pegou o pó, pegou o barro e modelou o homem. Modelou. Então, da onde que ele saiu? Ele saiu do pó. Então, por isso que fala, ó, você for do pó voltará. Saiu da onde foi tirado. Então, Ialcha voltou da onde foi gerado. Primogênito de Ialcha voltou de onde foi gerado. Entenderam, irmãos? Como é que é tremendo? E tem outra representação. Quando a gente entende a questão de Ialcha voltar, agora os irmãos entenderam com que voltou? Vamos falar certo agora. Que Ial, forte, valente, voltar para Ial, a gente entende a questão do sexto também ser o sétimo, conforme eu expliquei para os irmãos. Por quê? Quando a gente fala que o sexto também é o sétimo, aí, no primeiro momento que a gente aprende, a gente fica um pouco confuso. Peraí, deixa eu entender. Quando fala que o sexto entregou para o sétimo, mas não. Agora a gente entende que depois que ele se torna o sétimo, o sexto ali já não é mais, como é que eu posso dizer? Tudo que foi feito pelo sexto vai ser lembrado pelo sétimo, entendeu? É igual Josué. Quando Josué tinha o nome de Oséias, aí, por exemplo, ele saiu lá do Egito, ele chamava Oséias. Aí, quando fosse falar assim, ó, é porque quando depois, muito tempo depois que ele recebeu o nome de Josué, eles não falavam assim, ó, porque quando Oséias saiu do Egito, não. Falavam assim, ó, quando Ialcha saiu do Egito, por quê? Porque quando ele recebeu o novo nome dele, aquele outro nome foi apagado, agora é um novo. Ele não pode se rebaixar, porque quem deu esse novo nome para ele? Foi Ial. Através de quem? Naquela época de Moisés. Entenderam? Então, ele não pode se rebaixar. Então, toda vez agora, depois, né, ali no futuro, a gente vê que Ialcha Micael recebeu o nome de Ialcha, agora trataremos ele como Ialcha. Agora é Ialcha, porque até a memória dele será a memória de Ialcha. Entendeu? Até a memória dele, porque ele recebeu tudo, irmãos. Ele recebeu tudo. A missão, o manto, tudo, a ortoga, tudo. Entenderam? E tem representações na Escritura, conforme está lá em Lucas. Vamos abrir Lucas 17. Lucas 17. Vamos lá, Lucas 17. Essa questão do sexto se tornar o sétimo.
o sexto se tornando o sétimo. Lucas. Porque a palavra, ela fala o quê? Em forma de parábolas, porque a palavra fala que a glória de Al é ocultar uma coisa, e a glória dos 6 é desvendá-las. Lucas 17, 11. Aqui fala dos 10 leprosos. A parábola dos 10 leprosos representa quem, irmã Laís? Representa Micael. Não, esse foi na frente. Estou falando os 10 leprosos. Os 10 filhos de Alcha. Isso, exatamente. Representa os 10 filhos de Alcha. Então, vamos ler aqui, ó. Fala assim, ó. Como ele se encaminhava para Yal-Shalã, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e clamaram: Yalcha, mestre, tenha compaixão de nós. Vendo eles lhe disse: ide vos aos sacerdotes. E aconteceu, enquanto iam, ficaram todos purificados. Por que ficavam todos purificados? Para se cumprir a palavra em Colossenses, que ele veio, e põe lá em Colossenses, rapidinho, só deixa marcado assim com a mão, só para a gente poder ir e voltar. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Versículo 20, aqui, ó. Versículo 20, ó. E reconciliar por ele e para ele todos os seres da terra. Reconciliar através do sangue do madeiro. Fazendo um link aqui, ó. Como se encaminhava para Galileia, e Alcha passava através da Maria e Galileia, como ele se encaminhava para Yal-Shalã, passava através de Samaria e da Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao encontro, pararam à distância e clamaram a Yalcha, o mestre: tem compaixão de nós. Vendo-os, lhe disse: ide, mostrais ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto ficaram purificados, através do sangue, a purificação é através do sangue, um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás. Voltou atrás. E esse que foi purificado é quem? Micael, fazendo um link, voltando para aquele que o purificou. Entendeu, irmãos? Continuando. Voltou atrás, glorificando a Yal em alta voz. Outro link. E lançou-se aos pés de Alcha, com o rosto por terra, agradecendo-lhe, pois bem era samaritano. Ele era o quê? Ele era um estrangeiro, irmãos. Ele era um estrangeiro. E essa parábola aqui, essa passagem aqui, ela tem tanta riqueza, né, de estudos, porque quando fala que ele era um samaritano, está falando que ele é o quê? Um estrangeiro. Isso faz um link com o quê? Que ele não viria em Israel, ele viria em uma outra pátria. Ele não viria em Israel. Por isso que falei, ele era samaritano, ele era estrangeiro. Aqui, ó, versículo 17. Tomando as palavras, Yalcha disse: os 10 não ficaram também purificados? Onde estão os outros 9? Houve, então, não houve, acaso, quem voltasse para dar glória a Ial, senão esse estrangeiro, mostrando que esse aqui, que a gente sabe quem é o personagem, ele não viria em Israel, mostrando que ele seria um estrangeiro de onde? Um estrangeiro de Israel, ele não nasceria ali, não ficaria ali. E hoje sabemos onde que ele está, e que todos estamos, né? Com algumas exceções, né? Aonde? No Brasil, seria um estrangeiro, não estaria em Israel, está no Brasil. Versículo 19, fala assim, ó. Em seguida disse: levanta-te, fazendo um link com Daniel 12, e vai, a tua fé te salvou. Então, esse faz o link com aquele que voltou. Você vê que o estudo, irmãos, que a gente já achava que a gente tinha, já tinha trazido todo o entendimento dele. Depois, o pai já mostra mais uns detalhes da passagem, irmãos. E isso é muito maravilhoso. Irmãos. Aí eu pergunto para os irmãos, deixa eu escolher algum irmão aqui para perguntar. Algum irmão para perguntar. Deixa eu ver. Irmão de Cleiton.
Ah, muito é dado, muito é cobrado, né, irmão? Você sabe, né? Muito é dado, muito é cobrado, né? Aí eu falo, e os 144 mil? Para onde eles voltam? Rapaz, de Alcha, irmão. Paz de Alcha. Ele volta de onde ele foi gerado, né? E de onde que foi gerado? No Templo de Marfim. Não, aí você confundiu tudo. Templo de Marfim, você confundiu o templo com o Palácio de Marfim. Isso. Sim. Exatamente. Só que ele volta para qual corpo? É um corpo glorificado. Isso, mas deixa eu explicar. Às vezes eu não tô sabendo fazer a pergunta. Quem criou o homem? Foi as duas faces de Ial, né? No caso, foi Ialcha e Micael. Isso, foi a criação, né? Justo. 144 mil é aqueles que serão a esposa do cordeiro, eles voltam para algum lugar. Porque se Ial forte valente, voltou para Ial, o primogênito de Ialcha voltou para Ialcha, a esposa dele também vai voltar para Ialcha. Por isso, em Colossenses 1,15, fala assim, ó, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, mostrando que no conjunto é um ser só. Entendeu? No conjunto. Para fazer o link com Gênesis. Vamos lá em Gênesis. Agora é Gênesis 2. Isso, vamos lá em Gênesis 2:8. Porque com o casamento, ele se torna uma só carne. Uma só carne. Vamos lá, Gênesis 2:8. 2:22. Vamos lá, 2:22. Não, vamos pegar aqui 2:18. 2:18. Fala assim, ó. Ial disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Ial modelou, então, do solo todas as feras selvagens, todas as aves do céu, conduziu ao homem para ver como ele chamaria. Cada qual deveria levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nome a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens. Mas para o homem não encontrou um auxiliar que lhe corresponderia. Então Ial fez cair nele um sono profundo sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma das suas costelas, olha, gerando aqui, ó, tá gerando, ó, tirou uma das suas costelas, gerando, ó, saindo da onde, ó, onde que fica a costela? Ó, na altura do peito, gerando, tirou uma das suas costelas e fez crescer carne no lugar. Depois da costela tirada do homem, Ial modelou a mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso do meu osso, carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque foi tirada do homem. Por isso que o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher. E eles se tornam uma só carne. Fazendo o quê? Que a mulher, aquela que saiu do homem, a esposa que saiu do marido, ela se torna uma só carne com ele. Entendeu? Por isso que em Colossenses 1,15 fala assim, ó, ele é o cabeça. E o quê? E a igreja é seu corpo. Está falando da igreja em totalidade? Não. Está falando dos 144 mil. Entendeu? Uma representação. Porque quando fala mulher, representa igreja. Quando fala mulher, representa igreja. Então, fala assim, ó. Então, o homem exclamou, essa sim é osso meu osso, carne minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à mulher. E ele se torna uma só carne. Ela se torna uma só carne. Por isso que os 144 mil vai aonde o cordeiro vai. Porque é a esposa e o marido se tornando uma só carne. Entenderam? Conseguiram entender? Foi fácil de entender essa passagem, Mosquilito? Eu acho que eu não soube te fazer a pergunta para você responder, né? Preocupa não que eu vou bolar uma pergunta para você responder aqui. Entenderam, irmãos? Essa condição de voltar, que também essa igreja... Aí você fala, irmão, mas espera aí, os filhos de Adão? Esses filhos de Adão conquistou a condição de ser filho de Ialcha. E quem criou eles? Ialcha. Então, eles voltam
para o Criador deles. Entendeu? Eles voltam para o Criador deles. Porque não foi Iau Supremo que criou. Que a gente viu em Colossenses, quem criou foi Yausha. E quando aquele filho de Yausha recebe a condição, Micael recebe ali a condição de se tornar o sétimo Yausha, então essa esposa, ela saiu de quem? Saiu de Yausha. Foi Yausha que criou. Entenderam, irmãos? Entenderam? Assim seja. Agora eu vou fazer uma pergunta para o irmão. Irmão Túlio, o que significa Yaushalam? Yaushalam significa cidade de Yausha. Exatamente. Cidade de Yausha. Agora a gente vai lá em Apocalipse 22. Irmão, Oi. posso fazer uma pergunta? Pode, claro, sempre. Olha, volta para Yausha, os 300, certo? Mas não é que vem para dentro dele, né? É uma representação, ele casa para se tornar um, mas não é que volta para dentro dele, certo? É isso? Peraí, não é os 300 que voltam, é os 144 mil. Isso. Não é que entra para dentro dele, mas sim porque, por isso tem o casamento, que é uma representação. Por isso é um casamento. Se torna um. É isso? Isso. Por isso que é um casamento. Por isso que não é a mesma condição que Micael teve com Yausha e a condição que Iau, forte e valente, teve com Iau. É uma condição de casamento, se tornando uma só. Mas não é que nós vamos entrar para dentro ali de Yausha, não. É a questão do... Entendeu? Certo. É propósito de Iau, casamento. É casamento de propósito de Iau. Por isso que lá em Gênesis, Iau criou o homem e a mulher, para que haver o quê? Haver um casamento. Entendeu? Irmão, porque Iau, ele não casa. Iau, o filho dele entra para ele mesmo, então ele não casa. Agora, quem casa é Yausha, que é quando ali a igreja está do lado dele, que é Yausha Micael, né? Aí ele casa e se torna ela ali do lado dele, né? Porque ele sim casa, mas Iau não casa, então... Porque, lembrando, ó, de novo, vou explicar de novo, ó. Iau, forte e valente, o que teve aqui como Yausha, ele volta para de onde foi gerado. Volta para Iau. Um primogênito entre os 10 filhos de Yausha, ele tem a unção para voltar para o seu pai, assim como o pai dele voltaria para o pai dele, como Yausha voltaria para Iau. E um desses 10 vence, Micael. Então, esse Micael, ele volta para Yausha. E a esposa? Aí tá. Agora vem a questão da esposa. A esposa, ela não volta para dentro, mas ele sim é uma unidade. Por isso que fala, ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. É uma representação do casamento, ser uma só carne. Entendeu? E na questão de Yausha, Iau forte e valente, já está bem claro. Ele não está falando Yausha, o forte e valente, mas sim Iau, forte e valente. Então, Iau o título dele é esse. Quando ele vence, enviando seu filho ali, aí morre e ressuscita, e se tornando agora ali Iau forte e valente. Quer dizer, Iau é forte e Iau é valente. Não ressuscitado, viu? Sempre lembrar. Isso. Exatamente. Exatamente isso, irmão. Vamos abrir agora em Apocalipse aqui 21. Apocalipse 21. Diz assim, ó. Todos abriram Apocalipse 21? Apocalipse 21. Fala assim, ó. Vi então um céu novo e uma terra nova. Vi então um céu novo e uma terra nova. Deixa eu perguntar aqui. Vi então um céu novo e uma terra nova. Irmão Gilson, quem cria o novo céu e a nova terra, irmão Gilson? É Iau, né? É Iau, irmão? É Yausha. É Yausha. Por quê? Porque na primeira vez ele criou. Não foi ele que é o criador, que eu li lá em Colossenses 1,15? Foi Iau, exatamente.
O criador do novo céus, nova terra é Yahshua, porque tudo que foi volta a ser, não há nada de novo debaixo do sol. Então, Yahshua novamente cria, entendeu? Cria, exatamente, por intermédio de Yal, né? Mas é ele que cria, né? Sempre por intermedial. Sempre, sempre, sempre. Mas ele que cria, entendeu? Exato. Tá, vamos lá. Apocalipse 21, versículo 1, fala assim, ó, vi então um céu novo e uma terra nova, pois o primeiro céu e a primeira terra já foram, e o mar não existe. Vi também descer do céu, de junto de Ial, a cidade santa, uma Ial-Shalã nova. Vamos traduzir para os irmãos. Uma nova cidade de Ialcha, pronta como uma esposa. Pronta como uma esposa, que se enfeitou para o seu marido. Nisto ouviu uma voz forte, que do trono, dizia, eis a tenda de Ial com os homens, ele habitará com ele, e eles serão o seu povo. Ial com eles será o seu Ial. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Agora está a resposta da pergunta para o irmão Gil só. O que está sentado no trono, declara, eis que eu faço nova todas as coisas. E continuou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, mostrando quem está escrevendo essas palavras, o cavaleiro de Apocalipse 19. Só vira a página aí. Apocalipse 19, 11. Vi, então, o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. A gente já sabe quem que é esse cavaleiro fiel e verdadeiro. Quando a gente pega aqui, versículo 5, o que está sentado no trono declarou, não é o trono, é o que está sentado no trono. Eis que faço nova todas as coisas. E continuou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, é tão fácil entender, não é? É tão fácil entender quem que é esse que cria novos céus e nova terra. É o mesmo personagem de Apocalipse 19. Fazendo link, o irmão Gilson respondeu direitinho. E Yahshua. Porque ele foi o criador dos céus e da terra. Então, ele vai criar novos céus e nova terra. Entenderam? Agora a gente vai entender quem que é essa nova Yahshua. Falou que era esposa, né? Versículo 9 de Apocalipse 21, 9. Fala assim, ó. Depois, um dos 7 anjos das 7 taças, cheia das 7 últimas pragas, veio até mim e disse, vem. Será que, irmã, deixa eu ver aqui, irmã Laís, que anjo que é esse aqui? Oi, pode ler novamente, irmãozinho? Vou ler com calma. Agora, com óculos, eu estou lendo melhor agora. Vamos ler com calma, então. Ó. Depois, um dos 7 anjos das 7 taças, cheia com as 7 últimas pragas, veio até mim e disse-me, vem, vou te mostrar a esposa, a mulher do cordeiro. Qual anjo que é esse aqui? Ai, não tô lembrada, irmãozinha. Olha, irmã, vou te dar uma dica, ó. Veio até mim e disse, vem. Aí vamos ler Apocalipse 1. Vamos lá em Apocalipse 1 para você entender aqui. Vamos lá em Apocalipse 1. Vamos lá em Apocalipse 1. Fala assim, ó. Deixa eu pegar aqui qual parte que é. Deixa eu ver aqui. Ó, tem, na 4 também tem. Deixa eu ver. Me ajuda a caçar aí, irmão. Quando o anjo fala, vem. Eu, João, vosso irmão, acompanhando a tribulação, na realeza, na perseverança, em Yahshua Mashiach, estava nas... Versículo 8. Versículo 8, cadê? Não, quando fala vem. Eu e Alhana, vosso irmão, companheiro na tribulação, na realeza... Raul, Oi. tá no versículo
Está no capítulo 22, versículo 17 de Apocalipse. Isso, como é que é? Qual que é, irmã? Capítulo 22, versículo 17. 22, 17. Irmãozinho Shaul, mas eu me lembrei, aqui é Micael. E é Micael, mas a gente vai mostrar na palavra. A parte, irmão, que ele diz que é o espírito e a esposa dizem vem, 22, 17. Pois é, vai assim, ó. O espírito e a esposa dizem vem. E aqui, quando você vira a página, fala assim, ó. O espírito, a gente já sabe quem que é o espírito. Depois, um dos 7 anjos, das 7 taças, cheio com as 7 múltiplas pragas, viu até mim e disse, vem. Então, quem que é esse aqui? Se não é a esposa que está falando, porque ele vai mostrar a esposa, é quem? É Micael, irmãozinho. Exatamente, exatamente. Tá vendo os detalhes que a gente não pode esquecer? É Micael. É os detalhes, é os links com a palavra que a gente tem que entender. Se ele falou uma vez, o pai não é que deixou ele à toa. Ele fala assim, ó, você vai pegar esse link aqui, quando você vê uma passagem escrita assim, você vai saber diferenciar, vai saber quem é quem. Entendeu? Irmão Paulo. Oi. Então, essa resposta está me respondendo Apocalipse 17:1, que foi do meu ruminar, que ficou pendente. Qual que é? Apocalipse 17:1. Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me. É mesmo, exatamente. Acabou de esclarecer, então. Gratidão, papai. Exatamente, mas porque a irmã fez um ruminar que falou que um das 7 anjos das 7 taças veio me dizer, vem. Aí a gente ficou ali um pouco receoso de falar quem que é, porque a gente não tinha confirmação. Agora sabemos quem que é quem, que é Yahushua Micael. Na verdade, é Yahushua Micael, viu, irmã? Porque aqui em Isaías, aqui em 22, fala o espírito com a letra maiúscula, tá? O espírito com a letra maiúscula. Quando fala o espírito e a esposa, é porque já casou. E não está casando com Micael, está casando com Yahushua, entendeu? Então, quando a gente fala assim, vem, aqui no versículo, cadê? Irmãozinho Shaul, sabe por que eu consegui lhe responder? Porque eu também faço parte lá do Ruminar, e eu vi aquele dia a gente falando sobre isso, eu fiquei assim, meio confusa, sabe? Então, e eu fiquei confusa agora também, porque no Ruminar que eu refiz, eu tinha colocado no ruminar e Yahushua Micael também, né? Só que como não estava ainda nesse entendimento, aí foi aguardado esse entendimento que chegou agora, que o papai trouxe. Exatamente, que é essa passagem mostrando que é quem? Que é Yahushua Micael. Porque aqui em Apocalipse, então, o espírito e a esposa está mostrando que já está casado, então é Yahushua. O espírito e a esposa dizem vem. Hoje nós falamos Yahushua Micael. Né? Hoje nós falamos, mas naquele dia saberemos que é Yahushua, entendeu? Saberemos que é Yahushua, entendeu? Hoje nós falamos de Yahushua Micael porque estamos em fase de crescimento, de aprender, entendeu? Chegar lá, a gente não vai falar Yahushua Micael mais, agora é Yahushua, entendeu? E lembrando que aqui em Apocalipse 17 fala assim, ó, um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me, quer dizer, Yahushua, ele é um dos 7 anjos, né? Ele é um dos 7 anjos, porque o 6º também é o 7º. Então, hoje o papai nos trouxe esse entendimento aqui, que esse que diz, depois, um dos 7 anjos das 7 taças, cheio das 7 últimas pragas, veio até mim e disse, vem, é quem? Yahushua Micael, que lá é só Yahushua. Entendeu, irmã Laís? Entendeu, irmã Delminha? Que hoje nós... Hoje eu tive esclarecimento. Eu estava aguardando esse esclarecimento, sabe? Irmão, nós estávamos aguardando esse esclarecimento e gratidão, papai. Hoje já tivemos. E hoje vemos. Gratidão, papai, sempre, né, irmão? Sempre papai trazendo. Gratidão. Voltando ao estudo aqui, irmão. Irmão. Oi. E Apocalipse 17, link com Apocalipse 22, 17. Como assim, irmão? Não, é que os números aí falam tudo 17, né? Exatamente. Exatamente. Vamos voltar aqui. 21, capítulo 21, versículo 9. Diz assim, ó. Agora a gente entende, agora a gente vai ler sabendo quem é quem, né? Assim, ó, depois, um dos últimos anjos, vão traduzir. Depois, Yahushua Micael veio e disse, vem, vou te mostrar a esposa,
a mulher do cordeiro. Ele então me arrebatou, lembrando que quando aquele que arrebata é quem? Quem que é aquele que arrebata, irmã Laís? Agora é o Espírito, que é Micael. Só que aqui, aí que vem. Aqui, ele já está na condição de qual? Aqui, ele está na condição daí de Alcha, Micael, porque ele se vem, que eu vou lhe mostrar. Por isso que quando nós estivermos lá, não vamos esquecer das coisas que Micael fez, mas sim interligar o que Micael fez na pessoa de Alcha. Entendeu? Entendi. Versículo 10, fala assim, ó. Ele, então, me arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte. Mostrou-se para mim a cidade santa, e Al-Shalã, que descia do céu, de junto de Ial, com a glória de Ial, com seu esplendor, e como uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe cristalino. Ela está cercada por uma muralha grossa, alta, com 12 portas. Agora, olha os detalhes de como é feito a cidade. Olha os detalhes, vamos pegar números, tá? Ó, a muralha grossa com 12 portas, Sobre a porta, 12 anjos, e nomes escritos. O nome das 12 tribos de Israel, com 3 portas para um lado, 3 para o oriente, 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o ocidente. A muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre as quais estão o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que comigo falava, tinha uma medida de uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões, sua muralha. A cidade é quadrada, o seu comprimento é igual à largura. Mediu, então, a cidade com a cana, 12.000 estádios de comprimento. Comprimento da largura são iguais. Mediu também a muralha, 144.000 côvados. Versículo 18. O material da muralha é jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro lípido. Os alicerces da muralha da cidade são segundo Safira, que fala diversas pedras, né? Detalhe dessa cidade, fala da muralha, que é 144.000, fala que as 12 portas, né? Que tem 12 portas, com 12 nomes escritos, 12 vezes 12, 144.000, né? 144, né? Na verdade, mostrando que toda a cidade ali está falando dos 144.000. Então, essa esposa, que é a representação da cidade, da Nova Al-Shalom, né? É os 144.000. Entenderam, irmãos? Que fala, olha, a gente já sabia, mas sempre é bom ruminar, né? Fala assim, ó, ela está cercada com uma muralha grossa, ó, com 12 portas, e sobre a porta, 12 anjos, ó, 12 vezes 12, 144. E nomes escritos, os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas para o lado, 3 para o outro, 3 para o sul, 3 para o norte, para o ocidente. A muralha tem 12 alicerces, com 12 nomes que está escrito lá, 144.000. Cadê? Sobre as quais estão o nome dos 12 apóstolos, 12 vezes 12, 144. Você está vendo que a muralha, a cidade, ela é os 144.000? Vocês estão vendo, irmãos? Que tremendo. Então, a gente vê que essa é a esposa do Cordeiro. Ela o quê? Ela anda junto com o Cordeiro. Para onde quer que ele vá. Volta para o Cordeiro, para dentro do Cordeiro? Não. Mas é como um casamento, como o casamento que houve ali de Adão e Eva, que fala, carne da minha carne, osso do meu osso. Essa é minha esposa, porque é vontade de Yahweh que haja o casamento. Por isso que houve no começo e agora no fim também tem o casamento da esposa do Cordeiro. Entenderam, irmãos? E vou perguntar aqui, irmã Edna, da onde sai os 144.000? De qual eras das igrejas? Edna Mello. Boa noite e a paz de Alcha a todos os irmãozinhos. Ó, eles saem de Esmirna e Filadélfia, Pérgamo e Sardes vestes limpas. Exatamente, irmã. Exatamente. Na verdade, sai de Sardes, né? Sai de Sardes. Sim.
Então, os 144 mil sai dessas 4 eras, Esmirna, Pérgamo, Sardes e Filadélfia. Por quê? Aí os irmãos perguntam, mas por que você chegou a essa conclusão? É porque as esposas de quem? De Jacó. Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas. 2 esposas era Filadélfia e era Esmirna, são 2 faces. E 2 concubinas, que são damas de companhia da esposa, que é a era de Pérgamo e a era de Sardes. Entenderam, irmão? Que tudo faz o link. Por isso que a palavra fala em Apocalipse 7, ó, que um anjo, ele estava selando 144 mil de todas as tribos de Israel. De todas as tribos de Israel. Não é lá que mora em Israel hoje, não. É todas as tribos. Mas esse anjo está selando desde quando? Desde quando que esse anjo está selando, irmã Cida? Desde quando que começou esse selamento, irmã Cida? Tem que ativar o microfone, irmão. Paz e Alcha, meus amados irmãos. Paz e Alcha. Ele está selando desde os tempos antigos. De qual tempo, irmã? Da era de Esmirna. Exatamente. Mas fala um acontecimento que começou. Um acontecimento. Que aconteceu? Que teve muitos ali selados, falou línguas. Teve de Paulo, né? Paulo teve a Pentecoste, irmã. Pentecoste. Tá, não esquece, não. O selamento começou através do Pentecoste. O Espírito repousou sobre eles e eles falaram línguas. Entendeu? Pentecoste, tá? Então, começou no Pentecoste ali o selamento. Começou no Pentecoste o selamento. Então, começou na área de quê? Na área de Esmirna, o selamento. Entenderam? Começou na área de Esmirna, o selamento. Em Apocalipse 7, fala assim, ó, que aquele anjo que tem um selo de Al, o selo é o quê, irmão? Ronaldo, o que quando fala aquele anjo que tem um selo de Al, o que é o selo de Al, irmão? Oi, irmão Paulo, eu estava distraído, mas foi para mim mesmo a pergunta? Quando fala em Apocalipse 7, fala assim, ó, que aquele anjo ele tem um selo de Al. Ele diz para o querubim, não faça nada. Esse anjo ele tem um selo de Al. Que selo de Al que é esse? Aí, fala agora. Selo de Al é o evangelho? Ele vem selando com... Não, eu vou falar de novo. Apocalipse 7. Vamos ler lá Apocalipse 7. Esse detalhe está na ponta da língua, irmão. Foi falado um tanto de vez. Apocalipse 7. Apocalipse 7. Diz assim, ó. Depois disso, vi 4 anjos prostrados nos 4 cantos da terra, segurando 4 vezes da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Vi também outro anjo que subia do Oriente, com o selo de Al vivo. Que selo que é esse que esse anjo tem? Qual selo, irmão Ronaldo? Irmão Ronaldo, você respondeu sexta-feira, é isso aí, irmão Ronaldo. Qual que é? Rapaz, já acho. Mas já acho. Tudo bem, irmão?
É o quê? A unção do rei. É a unção do rei, exatamente isso, irmão. É isso mesmo. É a unção. Ele tem o selo de Al vivo, o selo de Al. E Al estava ali na reunião com seus irmãos, e Al selou ele, ungiu ele, para ele seria o próximo rei. Por isso que fala, ele tem o selo de Al vivo, fazendo uma representação daqueles 2 filhos da barriga de dentro de Tamar. Um bebezinho tinha um selo. Ele tinha um selo. O que é aquilo ali? Ó? É uma marca que ele seria o primogênito. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão Ronaldo? Entendi, irmão Paulo. É porque na hora eu estava explicando aqui a pergunta que tinha feito anterior com o irmão aqui, aí eu peguei distraído, entendeu? O mestre trancou. Eu acabei de pedir para ele dar uma esclarecida. Você tá vendo como é que importância de 2? Que quando não sabe o outro... A unção pode-se falar que o selo é o espírito de Ial? O selo é o espírito, mas quando está falando daquele ali, quando fala assim, ele tem um selo de ao vivo, ó, ele tem um selo de ao vivo, e ao vivo selou ele. Selou ele com o quê? Falando assim, ó, você vai ser o primogênito. É a mesma representação da criancinha na barriga que tinha um selo, que ele botou a mãozinha fora, foi colocado o selo e voltou. E quando nasceu a outra criança, ali falou assim, mas peraí, ele não é o primogênito. Aí veio o outro que era o primogênito, mostrando que é o selo, falando assim, ó, o primogênito, ele vai se tornar Yalcha, entendeu? Uma fita escarlate, né, irmão? Vermelha. Uma fita, exatamente. Então, irmão, ele nos fez primogênito, então. Somos os primogênitos, então. Somos primogênitos. Por isso que somos as primícias. Primícia e primogênitos é a mesma coisa. Quando fala primogênito, é de um filho. Quando fala primogênito, é de um animal. E quando fala primícias, é de uma colheita. Entendeu? Então, primícia e primogênito é a mesma coisa. São os primeiros. Entendeu? Por isso que somos primeiros. Porque temos o quê? Temos o Espírito. Entendeu? Mas ali em Apocalipse 7, quando fala assim, ele tem um selo de Ial. Por que eu falo que ele tinha um espírito de Ial? Eu falei assim, ele tem um selo de Ial, mostrando que ele já é marcado para ser o sucessor, ser ali aquele que vai herdar a cadeira de rei, entendeu? Herdar o manto, herdar o nome, herdar tudo. Entenderam, irmãos? Esse selo aí não poderia ser o manto do pai dele também, não? Embebido de sangue? Quando tem o selo, irmão, então já vem tudo, vem manto, vem nome. Quando fala o selo, que tem um selo vermelho, é representando mesmo o selo vermelho, mostrando o sangue, representando ali o sangue, entendeu? Mas ali é representação, entendeu? Mas não é só o manto, ele não recebeu só o manto, ele recebeu o manto, autoridade, unção, ele recebeu tudo de Yalcha, entendeu? Era igual Davi, né, irmão? Era igual Davi. Já tinha sido selado ali para receber o reinado, né? Exatamente, é a representação de Davi. Davi foi o herdeiro de tudo, Samuel foi ali e fez o quê? Ungiu ele. Ele já tinha uma marca, falando assim, ó, todos sabiam que o próximo rei, depois ali de Saul, seria quem? Seria Davi. Todos sabiam, porque já tinha a unção, entendeu? Ele tinha um selo, marca, fala assim, ó, ele vai ser o rei, entendeu? Então, por isso que fala, esse Apocalipse aqui, de 7, falando ali, fala assim, ó, ele tem um selo de ao vivo. Então, aquele ali, entendeu, irmão? Os irmãos entenderam, né? Voltando aqui, quando a gente continua na leitura, fala que foram selados 144 mil, 12 mil de cada tribo, né? De cada tribo. Começou esse selamento na era de Pentecoste, na época de Pentecoste, na era de Esmirna. E dali começou a ser selado. Ali, aquelas primeiras partes foram selados com o quê? Nós éramos o quê? Seres celestiais, entendeu? E no final, é mais difícil, particularmente, para a gente selar, como homens, entendeu? Porque as pessoas não crerem. As pessoas crerem que Ial fala, mas não através de uma boca, não através de uma pessoa, entendeu? Eles crerem. Por isso que todos esse Ial, eles criam que Ial falava, mas não aceitavam que falava na boca daquela pessoa, entendeu? Por isso que todos esse Ial sempre matou os profetas. Porque fala assim, não é Ial que está falando na boca dele, ele está blasfemando, entendeu? Só que Ial escolhe aquele que o quer. Ele escolhe, assim, eu quero escolher aquele ali para ser minha boca. É aquele que foi escolhido, entendeu? Não tem como um vaso dizer para o oleiro, por que me fizeste assim? Entenderam, irmãos? Os irmãos têm alguma dúvida? Vamos às perguntas? O irmão Shaul, pai de papai Yalcha.
Paz de Alcha, irmão. Aqui, ó, gostei do seu bigode, viu, irmão? Oi, Marcelo. Oi, Marcelo. Lendo ali Apocalipse 21 e o 13 ali, né? A representação quer dizer o quê? No entendimento que a gente está tendo, a gente vê que os 144 mil voltam para onde? Para dentro, né? Para dentro da onde eles foram gerados, né? No Palácio de Marfim, para dentro da cidade, né? Esse entendimento, né? Podemos dizer que ali, né? Como assim Yausha voltou para dentro de Yau, né? Ali os 144 mil voltam para dentro, né? Da cidade, da onde eles foram gerados, né? Na representação do entendimento da leitura, né? Dentro de parte daqueles, né? Porque os filhos de Adão não foram gerados lá, entenderam? Eles vão voltar para onde que o cordeiro, vamos dizer assim, Micael saiu, porque eles andam junto, né? Não é que fala que a esposa anda junto com o cordeiro? Então, eles vão voltar porque eles eram filhos de Adão. Então, a lógica seria, eles foram criados do pó voltarás. Só que eles herdaram uma condição muito maiores, entendeu? Então, ele volta para onde o cordeiro foi criado. Entendeu? Para onde Micael foi criado, vamos dizer assim. Para onde Micael foi criado. Para onde? Para os palácios de Marfim. Entendeu? Porque ela é a esposa. Os 144 mil é a esposa, entendeu? Parte desses foram criados. Na verdade, parte desses foram criados no templo, né? A gente lembrar o estudo. Sim, com exceção desses, né? Porque eles tiveram que ocupar o lugar daqueles que foram desobedientes, né? Eles voltam para o lugar onde que Micael foi gerado. O local, falando no local, não da onde, do local. Ele foi gerado aonde? No Palácio de Marfim. Então, como os 144 mil vai com o cordeiro aonde quer que eles vá, então eles vão voltar, consequentemente, para os Palácios de Marfim. Entendeu? Entendi, gratidão. Assim seja. Os filhos de Alcha nasceram no templo, né? Os primeiros não. Os 10 primeiros não, eu falo os que vai, os 300, né? Mas os 10 primeiros não, os 10 primeiros tem que lembrar. Não, os 10 primeiros foi no Marfim, né? Os 10 primeiros foi lá. Que, inclusive, Micael fazia parte deles, né? Isso, então a gente vai voltar para dentro dos palácios de Marfim. Por quê? Porque a gente acompanha Micael onde é que ele vai. Se ele vai se aposentar no Palácio de Marfim, a gente vai acompanhar ele no Palácio de Marfim, entendeu? Exato. Oi, irmã. Assim, como o irmão Robson estava falando, eu me lembrei de um estudo, né? Que a gente, cada um volta na condição, né? A gente vê que de Esmirna, eles voltam para o pó da terra, mas eles voltam na condição, né, do pó da terra para receber um corpo, né, glorificado, né? E serem a esposa, né? E a gente vê... vamos dizer assim, eles morrem, né? É isso que você quis dizer, né? Sim, eles voltam ao pó da terra, porque eles foram feitos do pó da terra, né? Porque os descendentes são, né? Foram feitos do pó da terra. A condição é que eles voltam para o pó da terra, mas eles voltam, né, para o pó da terra, mas tem a promessa que eles vão fazer parte dos 144 mil, vão ganhar um corpo, né? Exatamente. Gênitos, né? Exatamente, irmão. Como a gente vê ali que no estudo que o irmão Beethoven fez, que agora a gente já entende, né? Que papai e Al, forte e valente, ele voltou para dentro do seu pai, se tornou um só, né? Voltou para a luz inacessível. Né? E a gente vê que aquele que foi gerado na luz inacessível voltou para dentro do seu pai. Aquele que foi gerado ali no Palácio de Marfim volta para o Palácio de Marfim, né? Como a gente vê, né? Micael volta para dentro de Alcha, né? Ele se tornando, ele é o 6º e o 7º, né? Então, a gente vê essas condições assim, né, irmãozinho? A gente vê que os 144 mil, ele, né, vão casar ali com o cordeiro, né? E eles voltam, né, para aquele que criou, porque Micael, né, e Alcha criaram os descendentes de Adão, né? Exatamente. E Micael, né, como ele se tornou pai, né, ele voltou, né? Todos retornaram, né, a ele, ali que formam os 144 mil. E retornou em forma de esposa, né? Que havia um casamento. Não volta da forma que ele voltou para o pai dele, né? E sim através de um casamento, para ser um só corpo, né? Volta só um corpo. Exatamente. Alguma dúvida, irmãos? Bom, show. Então, eu ia falar aqui porque eu estou com um pouco de dúvida aqui em questão. Eu sei a resposta, mas vou ver se está certo, né? Por exemplo, nós somos gerados aonde?
Nós celestiais. Nós fomos gerados no templo, né? Isso, é isso que eu queria saber, é o templo. Né? Agora, os filhos de Alxa, lá, aqueles que contam com Micael, foi lá no Marfim, né? Nós somos no templo, né? E nós somos no templo. Vamos lembrar, ó. Ial, forte e valente, foi gerado na luz acessível. O Ialcha, né? Vamos dizer assim, Ialcha foi gerado na luz acessível. Os 10 filhos de Ialcha foram gerados no templo. E daí, desses 10 filhos de Alxa, foram criados, chegou, né, até 144 mil, que foram criados no templo, entendeu? Sempre, ó, aqui e aqui. E os filhos foram criados na terra. E só da condição de noiva, sim, que vai para os palácios de Marfim, sendo condição de noiva, né? Aí nós, né, vamos falar assim, aqueles que foram criados do pó da terra, de certa forma, voltou para o pó da terra porque morreu. Nós que somos seres celestiais, né? Nós todos vamos voltar para onde? Para junto do Cordeiro. Vamos ser esposos do Cordeiro, entendeu? E a gente, consequentemente, mas a gente vai estar no templo e no Palácio de Marfim. Só que a nossa morada vai ser Palácio de Marfim, entendeu? Tá certo. E não é templo de Marfim, não, viu, irmão Edcleide? Irmãozinho. É que você falou aí templo também, eu fiquei, uai, templo? Mas eu falei templo. Templo então, de Marfim. qual é o nome desse templo? É templo. É templo de Ial e Palácio de Marfim. São duas coisas distintas. Então, a Ialcha foi gerado na luz inacessível. Isso. E ele gerou 10 filhos no Palácio de Marfim. Isso. E os 10 filhos gerou 144 mil no templo. No templo? Isso. Mas qual é o nome desse templo? Templo de Ial, irmão. Que nome que templo que é? Templo de Ial, uai. O nome do templo é Templo de Ial. O templo é de quem? Não, é de Ial, é tudo de Ial, mas... Uai. Como é que chamava o templo na Terra? Casa de Ial, né? Casa de Ial. Tenda de Ial. Entendeu? Entendeu? É templo de Ial, porque é um templo. Mas quem que é? É de Micael o templo? Não, o templo é de Ial, entendeu? Irmãozinho, então, dentro do que nós aprendemos hoje, que a unção, o selo de Alxa é a unção, né? Mas no começo a gente aprendeu também lá atrás. Eu vou fazer essa pergunta porque às vezes tem irmãozinho que também está precisando. Muito às bom. Vezes com essa dúvida. Pode fazer. Mas nós aprendemos. Eu lembro que a gente aprendeu que o selo de Alxa era Alxa Pai, lembra? Lá atrás? Quando a gente fala em Alxa Pai, a gente recebe o quê? Quando a gente aceita ele como pai, porque quando a gente fala, presta atenção. Poderia responder assim? Nova aliança. Qual que é o intuito da nova aliança? Formar os 144 mil. Esses 144 mil são o quê? São filhos de Alxa. Então, se você aceita, fala assim, ó, eu sou um filho de Alxa, ou eu não sou um filho de... Eu sou um filho de Adão, mas eu sei que se eu vencer na minha área, eu vou me tornar um filho de Alxa, você recebe a unção, que é o Espírito. Entendeu? Agora entendi. Entendeu mesmo? Entendi. Quer dizer, então, eu posso falar que o selo também seria Alxa Pai, né? Eu posso dizer também. Aceita Alxa com seu pai, você recebe o Espírito. Porque é compartilhado com você, entendeu? Porque a nossa mensagem é diferente das mensagens de Sardes, que aceita Alxa como pai. Eles não aceitam, então eles não têm o Espírito. E nós que aceitamos Alxa como pai, que vamos fazer parte dos 144 mil, entendeu? Nós aceitamos Alxa pai, nós temos o Espírito, entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Paz de Alxa, irmão. Nós estamos falando, então, do selo, né? Que é a condição do Espírito, né? E também é a condição de ter o nome inscrito no livro da vida, né? Exatamente. Vou achar uma passagem aqui, deixa eu ver aqui, irmãos. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Efésios.
Aqui, ó, presta atenção. Fala assim, ó. Efésios 1:10. Abre aí. Efésios 1:10. Efésios 1:10. Todos abrem. Efésios 1:10. Página 2040. A Bíblia Al-Shalom. Efésios 1:10. Diz assim, ó. Para levar o tempo à sua plenitude e de, em o Machia, encabeçar todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, nele predestinado pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade. Fomos feitos herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória. Nós, os que antes esperavam no Machia, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, ó, eu ouvi a palavra da verdade, eu ouvi que Micael está na terra, eu ouvi que existe filho de Alcha, eu ouvi que Micael trazendo o evangelho verdadeiro, tendo ouvido a palavra da verdade, aí o teólogo até coloca um acréscimo aqui, ó, o evangelho da vossa salvação, né, que realmente é o evangelho da nossa salvação, ó, nele também, versículo 13, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, e nela tendo crido, ó, Yahshua é Pai, ó, eu creio que Yahshua é Pai. Foste selado pelo Espírito da promessa, o Espírito de Yahweh, entendeu? Então, você tem que crer na palavra, que você crê na palavra, você é selado. Qual que é o selo? O Espírito de Yahweh. Entendeu? É a representação de Davi. Davi, quando foi selado, ele foi selado o quê? Ungido com o óleo. O óleo representa o quê? O Espírito de Yahweh. Entendeu? Os irmãos entenderam? Tem alguma dúvida? Irmã Delminha esclareceu? Irmão Jonathan, entendeu? Irmão aí? Você vê, né, irmão Shaul? Eu entendi, irmão Shaul. Gratidão. Nada. Você vê que a moeda paga é a fé, né? A moeda paga. É a fé. Então, ele dá gratuitamente a riqueza, quer dizer, o seu reinado, selar, mas através da fé, que é a moeda de troca. A fé. Você ouvir e crer. Ouvir e crer. Entendeu? Não é que eu estou aqui e vou receber isso. Não, eu vou ouvir. Ó, por exemplo, uma pessoa lá no norte do Brasil está trabalhando e ele ouve a mensagem de Yahweh. Ó, eu creio em Yahweh. Ele recebeu o Espírito? Não, ele não recebeu o Espírito, porque Sardes crê em Yahweh. Peraí, agora eu vou ouvir outra coisa. Ouvi vamos dizer assim, Micael trazendo uma mensagem. Fala assim, ó, Yahweh é Pai. Peraí, alguma coisa deu em mim, que realmente é verdade. Aí começa a ver, aí crê naquilo que o mensageiro está falando. Ela creu. Automaticamente, quando faz a imersão, né, tem que lembrar da imersão, aí vem o quê? Vem o Espírito, representação de Papai Yahshua. Quando ele foi emergido, sobre ele veio o Espírito. Entendeu? Então, é essa condição. Você vai ouvir a palavra, vai crer. Qual palavra? O evangelho da salvação, que Yahshua é Pai, Micael na terra, os 300 vai ascender, derrubar Satanás, etc. Vamos dizer, o evangelho verdadeiro que Micael está trazendo. Você crê nela, você é ungido pelo Espírito. Esse é o selo, você é selado. Agora, você pode perder esse selo? Claro. Se você crer no primeiro momento e depois pensar... eu estou achando que não é Yahweh falando pela boca do mensageiro, eu estou achando que é o homem. E aí você fala, eu não creio mais, automaticamente você é retirado esse selo, entendeu? Foi até uma pergunta dos irmãos, foi até se não me engano, um encucar do irmão Jonathan. Você pode perder o selo? Pode perder o selo, entendeu? Tem a coisa de perder o selo, porque primeiro você crê na palavra, e depois fala assim, não, eu não creio mais, estou achando que se já é palavra humana, você perde o selo, entendeu? Não, tanto ele pode escrever, como ele pode também apagar, né, irmão? Escrever e apagar o nome. Exatamente. Irmão Jonathan, o que o irmão Jonathan quer falar aí? Na parte B do versículo 1 de Daniel 12, diz: mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos que se encontrarem inscritos no livro. Né? É a questão do selo, de ter o Espírito, a condição de ter o Espírito. A condição de manter o selo é a condição de manter o espírito, né? A fé, de ser perseverante, como diz na carta de Filadélfia, né? Exatamente, irmão Jonathan.
A irmã Delminha falar alguma coisa, irmã Delminha? Não, irmão Paulo, eu entendi tudo. Gratidão. Que seja. Tem algum irmão mais alguma dúvida? O irmão Shaul. Oi. Só lembrando que o espírito da promessa é somente por 144 mil, né? Que é os descendentes das 12 tribos de Israel, né? Nesse momento que estamos, né? Nesse momento que estamos. É a promessa. A promessa de quê? A promessa de ser primogênito, entendeu? A paz do Papai Alcho, irmão Shaul. Paz de Alcho, irmão. Eu só queria ver aqui se eu tenho um adendo aqui que cabe. Macha, ele foi criado dentro de um palácio. E ele sai porque está sendo perseguido de morte. Ao chegar no deserto, o primeiro contato que ele tem com Yao é a sarça ardente, o espírito, né? O fogo que não se consome. O fogo consumidor. Que não você vê que o espírito, ele já demonstra ali que o selar, o primeiro momento em que ele é selado é pelo espírito, porque ele avista a sarça ardente e ele tem que crer, né, no espírito. Que ali e foi o chamado dele, né? Ali você vê que foi chamado dele, ó. Moisés, o céu escolhido para livrar ali Israel do Egito. Ali foi o chamado dele, né? E você vê que o retorno, nossa, que é sensacional, que ele está voltando para o lugar onde ele saiu, né? Vamos dizer assim, o palácio, para poder libertar aqueles que estavam cativos na mão ali de Faraó, né? Exatamente, né? Ele chama o Faraó para poder bater um papo, né? E ele libertou o povo ali na espadachim? Não, foi na palavra, entendeu? Exatamente, irmão Leandro. Gratidão. Irmãos, tem alguma dúvida, irmãos? Irmãozinho, era só para a dúvida do irmãozinho de Cleito, que fica mais, né, até para todos os irmãozinhos que estão ouvindo, para ter um entendimento mais amplo, né? Lá em Isaías 14, 13, mostra, né, deixa bem claro, que diz assim, ó, o Satanás, ele queria subir acima das estrelas. Por quê? Porque Satanás, ele queria para os palácios de marfim. E onde que os filhos de Alcha, as estrelas estavam? Estavam abaixo, porque o templo fica abaixo dos palácios de marfim. É só para os irmãos de entender essa passagem que a gente compreende que tem o palácio de marfim e tem o templo, e aonde habitavam os filhos de Micael, né, os que foram gerados lá, né, no templo, né, fica né, abaixo dos palácios de marfim. Exatamente. Entendeu, irmão de Cleito? Cadê o irmão de Cleito? Entendi, sim, entendi, irmão Paulo. Assim seja, irmão. Assim seja. Tem algum irmão que quer falar mais alguma coisa? Irmã Marlene, tem alguma dúvida, irmã Marlene? Não, irmão. Tá tudo Não. ok, viu? Não. Assim seja. Alguma dúvida, irmã Débora? Não, irmão. Eu queria só, como diz o irmão Anderson, né, dar um adendo. Que quando o irmão fala, né, como o irmão comentou sobre o ruminado do irmão Jonathan, sobre o selamento, pode perder? Né? Pode. É o que aconteceu com a descida em Pentecoste, né? Foi o Espírito, como o irmão já comentou. Eles perderam, né, o selo para Esmirna. Perderam para Esmirna, exatamente. Então, eles perderam a posição de primogênitos e para Esmirna. Ou seja, perderam o selo que eles tinham. Exatamente, irmã Débora. Exatamente. Tem mais uma dúvida, irmãos? Tem não? Os irmãos não tem nenhuma dúvida, hein? Que bom, hein, irmãos? Os irmãos estão pegando tudo, hein? Vou falar para os irmãos fazer um desafio mais
Tá vendo, irmão de Cleito? Tô falando com você, ainda tem que fazer um desafio mais... Subir o nível? Os irmãos entendem tudo aí. Irmão Shaul, faz a pergunta aí para ver se tá todo mundo sabendo mesmo, né? Ai, irmãos. Os irmãos estão sabendo, tenho certeza. Se nós ir perguntar, eles não é tímido, não é igual eu. Não, eu sou muito tímido, né, irmãos? Se os irmãos tivessem alguma pergunta... Paulo, vou perguntar. Os filhos de Adão, eles voltam ao pó. Eles voltam ao pó através da morte, né? É. E os remanescentes, os desatentos de Filadélfia que vão passar pela morte? Eles voltam para o pó também. Volta para o pó. Mas eles não... Você falou, acabou de falar. Porque aqui eles estão no corpo humano, mas eles são celestiais. Mas depois que ele voltar para o pó, eles têm a promessa de voltar para onde? Para onde eles foram gerados. Porque a morte, irmãos, uma morte não é uma morte temporária. Eles vão morrer para ter a condição de voltar para o lugar deles, entendeu? Nós temos condição de voltar para o lugar que nós fomos gerados sem passar pela morte. Mas tem aqueles que têm condição, que vão voltar para o lugar de origem deles, tendo que passar pela morte, entendeu? Sim. E é igual a condição, presta atenção, é um detalhe muito, muito importante. Sardes, vestes limpas, são descendentes de Adão. E esses poucos, né, que não contaminaram, não sujaram suas vestes, andarão comigo, fazendo um link que eles vão ser arrebatados, ascendidos. Eles é do pó da terra. Só que eles não voltam para o pó da terra. Por que eles não voltam para o pó da terra, irmão de Cleito, irmão Moacir, tá, de irmão de Cleito? Vamos Moacir. Presta atenção à pergunta, vou deixar bem claro. Por que alguns de Sardes, eles não voltam para o pó da terra? Eles conseguem, mesmo não sendo seres celestiais, eles conseguem atingir a estatura do perfeito varão, se tornar perfeito. Por quê, irmão Moacir? Porque eles recebem o Espírito? É, uma resposta lógica, mas não é isso ainda. Irmão de Cleide, você quer falar? Você quer responder? Por que eles conseguem, vou falar direito, por que eles conseguem atingir a perfeição? Porque assim como Enoque andou com Ial, eles também, né? Não. Aí eles atingiram a perfeição. Quase. Aí eles são adotados como filhos. Isso, mas quase. Você chegou perto. Você chegou perto. O link também é esse. Vou fazer a pergunta de novo. Não sujaram as suas vestes? Sardes não sujaram as suas vestes. Nós estamos falando de Sardes e vestes limpas. Por que eles conseguem atingir a estatura do perfeito varão? Mesmo sendo um ser que nunca teve lá, mas um ser terreno, eles conseguem alcançar a perfeição. Por quê? Porque eles foram enxertados? Irmão Rodrigo, o bonzinho, fala comigo, irmão Rodrigo. É pela perseverança. Também. O irmão de Cleito fez o link certo. Ele andou com o Ial. Fazendo um link que ele andou com o Ial. Não é? Porque eles creram, irmão. Beleza, presta atenção. Vou responder, olha. Os Sardes, aqueles, é exatamente, irmão Robson, o Salvador, presta atenção, porque ele está andando com o anjo da vida, ele está andando com aquele que atingiu a perfeição. Por isso que esses poucos de Sardes conseguem alcançar a perfeição, porque eles estão andando com o perfeito, irmãos. Eles estão andando com o perfeito, por isso que eles conseguem ser perfeitos. Eles têm a imagem da perfeição próximo da gente. Então, eles conseguem, entendeu? Qual que é esse irmão que acertou a resposta? Irmão, deixa eu ver qual Robson que é. Irmão Robson de Londrina. É isso aí, irmão. Salvou a pátria dos irmãos aqui, né? Exatamente. Por que eles conseguem chegar? Eles conseguem atingir, mesmo sendo filho de Adão? Porque todos os filhos de Adão tiveram que morrer. Mas por que esses poucos? Irmãos, é poucos. É igual a irmã Líria falou, olha, nós não temos quantidade. Mas quando eu olho para uma filha e falo assim, ali tem poucas pessoas,
Se eu ver 100 pessoas ali, eu não falo que é poucas pessoas. Você fala que é poucas pessoas? Não, eu falo, olha, então muito dinheiro. Eu não vou entrar nessa fila, não, tanta gente que tem. Entendeu? Agora, se eu ver ali uns 20, vai, não, ali tem pouca pessoa ali, eu vou entrar. Entenderam? Então, são poucos. Mas por que esses poucos conseguem? Porque eles estão andando com a perfeição. Eles estão andando com o anjo da vida. Eles estão andando com aquele que foi o primeiro após Yahshua a se tornar perfeito. Entenderam? Entendeu, irmão de Clay? Vão ser ascendidos, não vão voltar para o pó da terra. Não vão voltar para o pó da terra. Olha o privilégio que é desses filhos de Adão. Deixou uma pergunta mais final, né? Mas a resposta do Clay também tá certa. Tá certo, só que ele deu um chute assim, bateu na trave e ficou na linha. Não, mas foi exatamente isso que eu quis dizer, porque assim como Enoque andou com Ial, hoje eles estão andando com Ial, que é a trombeta de Ial na Terra. Então, só que você respondeu numa forma de parábola, né, irmão? Né? Andar com Ial é uma das fáceis, né, também, né? Né? Mas foi muito bom, irmão. É exatamente isso, entendeu? Nós que estamos crescidos, nós conseguíamos entender o que você tinha falado. Só que temos que explicar para os irmãos, né? Irmão Paulo. Ah. Então, mas aí Efésios 13, né? 1:13, confirma isso aí também. Efésios 1:13? É. Então, lê para nós, irmã. Nele também vos tendo ouvido a palavra da verdade e nelas tendo crido, foste selados pelo Espírito da promessa, né? O Espírito de Ial. Ué. E eles creram na parábola. Porque eles ouviram, né, e acreditaram. Exatamente. E acreditaram e se tornaram perfeitos, né? Assim seja, irmãos. Vamos finalizar, então? Foi um estudo de muito entendimento, né, irmãos? Eu sempre deixo esse final para a gente poder responder perguntas, porque realmente esse é o intuito da live. Os irmãos participarem, entendeu? Participarem, perguntarem, entendeu? Para a gente poder o quê? Crescer. Não adianta eu crescer sozinho e ver os irmãos pequenos. Não adianta o irmão Arthur crescer e ver os... Não, todos nós devemos crescer. Ok, irmãos? Irmão Rodrigo, tá de parabéns, meu irmão. Salvou o irmão Ronaldo. O irmão Ronaldo deve uma coca pro irmão Rodrigo, irmão. Tem que retribuir, que ele tem me salvado também, viu? Tem salvado, tem? Tem, irmão. É isso mesmo. É esse que é o propósito de andar em dois. Se eu não sei, eu pergunto assim. Só de olhar, eu já sei. Igual hoje a irmã Débora. Só a irmã Débora de olhar para mim, eu entendi. Só que eu falei assim, eu vou confirmar com ela, porque às vezes eu entendi errado, né? Mas é só de ela olhar para mim e falar o gesto com a cabeça, assim, eu já entendi tudo. Sabe, né? O exército é um pelo outro, né? É um pelo outro, sempre, irmão. Gratidão ao nosso papai, acho. Gratidão, né, irmãos? Assim seja, irmãos. Vamos fazer a bênção sacerdotal. Agradecer papai, né? Papai nos revelou hoje mais um pouquinho da palavra, né? Aquela questão aí do vem, né? Que a gente não entendia e hoje papai nos revelou esse detalhe. É um detalhe tão pequeno, né, irmãos? Mas para nós é tão maravilhoso, né? Irmão Paulo. Oi, irmão. Eu queria só lembrar aos irmãos que amanhã tem desafio com o irmão Robson da ministração de sábado. E é muito importante todos os irmãos participar, né? É muito importante, exatamente. E se eu ver que o irmão não está participando, eu vou chamar no particular. Pode ter certeza. Eu vou, opa, está acontecendo alguma coisa, irmão? O que não está acontecendo que você não está participando? E eu estou gostando muito da participação do irmão Ilcinho. O irmão Ilcinho está acertando todas. Está gabaritando, né, irmão? Está acertando todas, né? É um dedicado muito na palavra, né, irmão? Gratidão, papai, pela sua vida, meu irmão. Assim seja, irmãos. Vamos fazer a bênção sacerdotal, então? Assim seja. Pode abrir todos os microfones, irmãos? Vamos fazer junto? Abre todos os microfones aí. Eu falo e os irmãos dizem assim, seja feita a vontade do papai. Todos estão abertos? Sim. Vamos lá, então. Ial te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai. E ao resplandecer teu rosto sobre ti e tenha compaixão.
Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde, da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha. Grato a Yalcha. Assim seja feita a vontade do Aleluia. Adorado somente Yalcha. Aleluia. Que assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Irmãos, então, essa são as dicas. E as coisas boas? São coisas Pode abrir, irmão Shaul, o seu microfone. Irmão Natanael, esse aqui foi só uma introdução, viu? Vou começar a ministração agora, tá? Então vamos lá, vamos ao segundo tempo. Assim seja, irmãos. Gratidão, viu, irmãos, por mais uma participação da live. Que ao abençoe e guarde cada pedrinha preciosa, que temos uma semana abençoada, que venhamos ser invisíveis aos olhos dos inimigos, né? Que eles não venham nos atingir em nada, porque nós temos autoridade de pisar a cabeça de serpente e escorpião. Que seja uma semana abençoada para todos os irmãos. Assim seja, irmão. Assim seja. Boa noite, irmãos. A paz de Alcha seja com todos. Boa noite, irmãos. A paz de Alcha, todos os irmãos. Boa noite, irmãos. A paz de Alcha.